Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, nós estamos trabalhando com o componente de língua portuguesa e vocês lembram do que nós estamos falando neste tema, nessa unidade? Olha lá, planejo o meu dia a dia. E nessa história de planejar o dia a dia, ao longo da conversa sobre esta unidade, em outros momentos, nós já falamos sobre o calendário, falamos sobre a agenda, vocês lembram disso? Lembram como é importante, né? O quanto a agenda pode ser uma memória auxiliar, né? Eu anotar ali as atividades que eu preciso fazer, aquelas que ainda estão com alguns dias longe de mim, mas que eu vou ter que lembrar quando chegar o dia, não é isso? Então a agenda ela é um instrumento que facilita o meu dia a dia e que me ajuda a fazer o quê? Planejar, né? Ajuda a fazer com que eu não me perca, com que eu não esqueça uma data importante, com que eu não esqueça de levar para a escola aquele material que a professora pediu especial para aquela aula. Ou, mais importante ainda, né? Permita com que eu não me esqueça de fazer a tarefa de casa para levar para a aula, para corrigir, certo? E o calendário, ele está ali dentro da agenda, né? Porque é ele quem vai organizar os nossos dias. É importante eu saber que dia da semana vai ser determinada a aula, que dia do mês vai cair aquela aula, não é certo? Não é verdade? Então é isso. E aí nós vimos também que além, né, do calendário, da agenda, nós vimos que existem alguns instrumentos que facilitam o nosso dia a dia na escola, que tem uma organização, que tem um planejamento. Né? E por isso que é muito bem organizado. Foi quando falamos do dicionário, vocês lembram? Então, como é que estão aí vocês com o uso do dicionário? Tá tranquilo? Já está cada vez mais fácil mexer com ele? Já está cada vez mais fácil encontrar a palavra que vocês estão pesquisando? Quantos sinônimos novos vocês descobriram para as palavras que vocês costumam usar diariamente? Como que está o seu texto? Já não tem mais tanta palavra repetida, não é verdade? Porque agora vocês conhecem os sinônimos, né? E quando não conhecem, sabem aonde procurar. Porque nós já vimos que o dicionário, ele não serve apenas para nos dizer qual é o significado das palavras ou para encontrarmos sinônimos para elas, né? Nós vimos também que o dicionário, ele nos mostra a forma como ela é dividida silabicamente, ele nos mostra qual é a classificação dessa palavra, né? Se é um se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo. Vocês lembram disso? Tenho certeza. E tenho certeza que vocês conhecem todas aquelas abreviaturas, né? A abreviatura de masculino, de feminino, de singular, de plural. Já compreenderam, né, que quando eu abro a página do meu dicionário, a primeira palavra que aparece do lado esquerdo é a primeira palavra que vai aparecer na página. E a palavra que aparece lá no cantinho direito é a última palavra daquela lista que aparece naquela página. Olha quanta coisa a gente já viu, né? Já vimos que quando vamos procurar o dicionário, temos que observar qual é a primeira letra da palavra que nós queremos. Para saber se eu começo lá bem pelo começo, ou se eu vou mais para o meio, ou se eu vou mais para o final, certo? E isso serve para quê? Para facilitar, né, a nossa caminhada e o encontrar a palavra que procuramos. Então vamos ver o que será que o nosso organizador do material didático que estamos usando pensou para hoje. Vamos comigo? Vamos lá? Então, vamos para o nosso livro. E olha lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre palavras que têm consoante e L. Em um outro momento, nós vimos palavras que tinham consoante com R, certo? Agora nós vamos falar de palavras que têm consoante com L. Tudo bem? Que a minha língua vai lá no céu da boca. Vamos descobrir quem são essas palavras? Então vamos lá. Nos últimos meses do ano, muitas pessoas definem metas, fazem uma lista de planos e projetos que pretendem cumprir durante o ano que se iniciará na sequência. Leia a historinha a seguir que trata desse assunto. Então, o nosso organizador do material didático, ele está falando que ali quando chega novembro, dezembro, as pessoas começam a planejar o próximo ano. Bom, quando a gente vai chegando ali em novembro, a gente já começa a pensar no quê, gente? Nas férias, né? E aí, normalmente, é quando a família já começa a pensar onde vai passar as férias, se vai passar em casa mesmo, se vai viajar para o litoral, se vai viajar para um outro lugar, vai para o campo.
né? Se vai passar toda a família junto ou não, onde vão passar as festas de final de ano, quem tem o costume, né? A cultura de comemorar, de celebrar as festas de final de ano. Então isso é um planejamento. Lembra que nós conversamos? Se eu vou viajar, eu preciso planejar, né? Para onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar, onde eu vou ficar, do que eu vou, qual é o meio de transporte que eu vou utilizar, se eu vou levar roupa de frio ou roupa de calor, se eu vou levar muita roupa ou pouca roupa, não é isso? Tudo isso é planejamento. Para que a viagem ocorra e dê tudo certo, eu tenho que me planejar antecipadamente. Também é quando vai chegando ali os meses de finais de ano, por exemplo, final de ano, por exemplo, dezembro, né, que aí a gente já sabe que vai começar um novo ano em seguida, as pessoas fazem lá os seus planejamentos, né? Ah, para o próximo ano nós vamos mudar de casa, ou para o próximo ano nós vamos fazer uma viagem, né, nas próximas férias, nós vamos fazer uma viagem mais longa. Enfim, é planejamento. As pessoas começam a fazer planejar, né? Planejamento, vão planejar o seu próximo ano. Agora vamos ver qual é a historinha do personagem aqui. Diz o seguinte, então olha lá, a gente tem o nosso personagem ali fazendo umas anotações, estão vendo? Olha lá. E ele fez assim, né? Tá vendo? Olha lá, olha o desenho que representa, né? Quando eu faço assim é quando eu me esgotei, quando eu já cansei, né? E ele tá dizendo, poxa, nunca consigo completar as minhas metas de ano novo, né? Por isso que ele fez. Poxa, nunca consigo completar as minhas metas de ano novo. Aí, olha lá, o que a lâmpada significa? A lâmpada tem relação com ideia, né? Ele teve uma ideia. Olha lá, já sei. Estão vendo? Olha lá, ó, já sei. E aí, aqui ele está fazendo ali as metas para 2019. Olha lá, não fazer nenhuma meta. Essa é a meta dele, não fazer nenhuma meta. Quer dizer, eu não vou planejar nada, porque aí tudo que acontecer tá ótimo, né? E aí, olha lá, ele com as metas na mão, né, lá olhando, e aí ele, droga, tá vendo, ó, droga. Porque, na verdade, é importante nós termos metas, é importante nós sabermos o que fazer, o que queremos fazer no próximo ano, ou no próximo mês, ou nas próximas férias, né, ou no próximo encontro com a família. É importante a gente saber. Então, a gente dizer, ah, não tenho meta nenhuma, né? Aí fica desanimado, igual ele, a droga, porque é importante, são as metas, né? Aquilo que eu quero tanto é que fazem eu me movimentar na direção daquilo. Agora, se eu não tenho meta nenhuma, como é que fica? Como é que passa o ano sem meta nenhuma? Tá bem? Então, ele tá ali, esse nosso amiguinho aqui, tá falando disso, né? Nunca consegue completar as metas do ano novo, mas não completar não significa que ele não tenha conquistado algumas, né? Ele não está dizendo assim, ah, não consigo fazer nenhuma, ou não consigo realizar nenhuma. Ele está dizendo, não consigo completar as minhas metas. Então, quer dizer que ele faz ali as metas dele, e algumas ele consegue, outras não. E isso também, gente, é normal, é tranquilo. Por quê? Porque quando eu faço um planejamento, por mais que eu me organize, às vezes, né, acontecem algumas coisas no meio do caminho que não foram previstas, e que mudam o nosso planejamento, não é verdade? Vou dar um exemplo. Estamos lá viajando, né? Toda a família de carro, estamos indo para a praia. E a gente decidiu que vamos chegar em 2 horas na praia, porque é pertinho. Mas aí fura o pneu do carro. Aí o carro fica parado na estrada, né? Alguém vai ter que trocar esse pneu. Será que eu vou chegar em 2 horas? Não, né? Vou chegar em 2h30, 3, tudo vai depender do tempo. Mas eu não vou chegar? Eu vou chegar. Então é isso, planejar é um pouco isso, saber onde eu quero chegar, mas saber que pelo meio do caminho algumas coisas podem acontecer e que não tem problema nenhum. Aí olha ali, mão na massa. Como o personagem parece se sentir no último quadrinho? Olha lá, olha o último quadrinho. Né? Ele está ali de cabeça baixa, em cima da mesa, amassando as metas e dizendo o quê? Droga! Será que essa expressão dele quer dizer que ele está alegre, que ele está cansado ou que ele está decepcionado? O que vocês acham? Aqui a gente vê que ele está cansado, né? Mas e lá no último, quando ele fala que ele não vai fazer meta nenhuma? E aí ele pega e amassa, né? Ele amassa. Ele não está cansado ali, ele está o quê? Decepcionado com ele mesmo, porque é preciso ter metas, né? Então eu vou marcar um X lá no decepcionado. E no número 2, por que ele se sente assim?
Converse com seus colegas e seu professor e registre a sua resposta. É isso que nós estamos fazendo aqui, mas que você também vai poder conversar aí na sua turma, né? Por que ele se sente decepcionado no último quadrinho? Por quê? Porque é importante a gente ter alguma meta. Dizer que eu não vou fazer nenhuma meta, resolve o meu problema? Não, né? Me deixa sem saber o que eu quero. E quando eu não sei o que eu quero, eu fico ali esperando as coisas acontecerem. Não é verdade? Então ele está se sentindo decepcionado por quê? Porque metas todo mundo precisa ter. Nem que seja uma, mas todo mundo precisa ter. Tá certo? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, né? Vamos encerrar a nossa aula com essa reflexão, porque hoje a gente fez uma reflexão, né? Sobre o planejamento, fizemos uma revisão sobre quais são, né, os elementos que a gente usa, né, os objetos, os instrumentos que a gente usa para servir no nosso planejamento, né, vimos quais são esses instrumentos e também fizemos essa reflexão da importância de nós nos planejarmos, né, chegando no final do ano, planejar lá o que eu quero para as minhas férias, o que eu quero para o novo ano, tá certo? Então pense nisso, vamos ficar com essa reflexão hoje e num próximo momento a gente continua essa conversa. Um grande abraço e até lá! Tchau, tchau!